que se reforçou até aqui melhor. Quem traz todas as informações é o Eduardo Afonso. O Corinthians tem várias situações em andamento para 2023. O técnico Fernando Lázaro está contratado, bem como seus 2 auxiliares, Thiago Largue e Luciano Dias. Matheus Bidu, lateral esquerdo, e Romero, atacante que retorna, serão anunciados oficialmente nos próximos dias. 3 jogadores estão de saída para a mesma equipe, o Cruzeiro. Os atacantes Matheus Vital e Matheus Davó, em definitivo, e o zagueiro Raul Gustavo por empréstimo. A diretoria tem também que resolver a situação do volante Michael. O empréstimo do atleta termina em dezembro e não ocorreu ainda acordo com o Shakhtar para a permanência do atleta. Já Yuri Alberto, há interesse em contratá-lo em definitivo do Zenit, mas sem pressa, já que o empréstimo vai até a metade do ano que vem. No Palmeiras, além da procura por um substituto para Scarpa, a tentativa de renovar antecipadamente o vínculo de Dudu e a negociação de Endrick com o Real Madrid, surge uma nova preocupação: Abel Ferreira. Não dá para descartar que, se a CBF definir por um técnico estrangeiro para substituir Tite, seu nome estará entre os cotados. O São Paulo, além das voltas de Lisiero e Orejuela, que ainda não sabem se serão aproveitados por Ceni. A diretoria quer fechar o Wellington Rato. A proposta foi enviada e o jogador quer vir para o time do Morumbi. E também Marcos Paulo. A negociação segue com o Atlético de Madrid para o atacante chegar por empréstimo de uma temporada. O Santos também tem caras novas para mostrar à sua torcida na reapresentação. Mendonça e Messias, que vieram do Ceará, e João Lucas, lateral do Cuiabá, já foram contratados. Além, claro, do técnico Odair Hellmann e do coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão. A busca por Ednilson do Inter está encerrada. Apesar de um pré-acordo com o clube gaúcho, o salário do atleta inviabilizou sua contratação. Muito bem, fãs de esportes, a gente vai fazer um touch aqui nesse telão para a gente mostrar os reforços de Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo. Eu fico feliz quando a gente vem para o touch. E depois que a gente mostrar os reforços e a gente conseguir fazer uma análise, a gente vai para o nosso ranking. Quem se reforçou melhor até aqui? E aí, assim, o reforço melhor com o Palmeiras vai ficar mais difícil, porque a gente sabe que o Palmeiras até agora não se reforçou. Por quê? Porque já tem um grande elenco. Ainda assim, vocês vão fazer esse ranking. Ok, boa. Combinado? Combinado. Então, eu vou começar aqui com o Corinthians. E o Corinthians, até agora, tem o Fernando Lázaro, técnico, o Matheus Bidu, falta anunciar, e o Ángel Romero, que também falta anunciar. A gente também colocou ali aqueles jogadores que são bem próximos de serem anunciados pelo clube, tá? Coloco aqui agora, então, o Palmeiras, que não teve nenhuma contratação e ainda perdeu o Gustavo Scarpa. A gente consegue fazer essa comparação aqui. Deixa eu colocar fazer uma comparação com o Santos. A gente pode, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer comparação com um time com o outro também, tá? Santos tem o Messias, que está contratado, o João Lucas contratado, o Steven Mendonça contratado também e o Odair Hellmann, que é o novo técnico para essa temporada, também está contratado. E eu vou colocar agora o São Paulo, que tem o Rafael contratado, o Pedrinho contratado, o Wellington Rato negociando, inclusive a Fortaleza disse que hoje encerrou as negociações com o Wellington Rato, também estava querendo o jogador, e o Marcos Paulo também está negociando. Senhores, agora é com vocês. E eu vou começar com você, Fábio Isso, Luciano. joga a bomba pra lá. Luciano. Luciano. Luciano, se você olha para todos esses times aqui, quem que você colocaria na 4ª colocação, como quem melhor se reforçou? Essa 4ª força de São Paulo. Aí o melhor de tudo que a pergunta é quem promete Quem mais? promete Essa mais? 4ª força dá uma sorte. Vocês não fazem ideia da sorte que dá quando você a mal, coloca. por favor. Marcela, eu acho que assim, o Santos trouxe alguns jogadores, mas eu acho que com relação ao conjunto, aquilo que foi apresentado no ano, né, as dificuldades de elenco, então precisa de mais, né? A gente falava muito isso, né, que o Santos precisaria de contratações de peso em vários setores do campo para que as coisas melhorassem, né, para o torcedor santista. Então acho que de início eu coloco o Santos como na 4ª posição.
É que assim, tem o Odair Helman. É que chega também, sim. Né? Tem o Steven Mendonça, que também fez um bom campeonato com o Ceará. Sim, as contratações são boas. Sim. Ele, Soteldo, hein? Nossa senhora, correria, hein? Correria. Pelo amor de Deus. Luciano, que bom que você aposentou. Do lado, Soteldo do outro. Steven Mendonça, também conhecido como Speed Mendonça. Corre pouco, Steven Mendonça. Ô, Zupa, analisa então o Santos. Eu vou botar o São Paulo na quarta, porque eu acho que o goleiro que o São Paulo, infelizmente, também não tinha, e agora talvez tenha com o Rafael. Mas ainda assim, eu sinto dos 4 torcedores, o que tem a maior incerteza em relação ao seu time, com o que ele está vendo agora, eu colocaria o do São Paulo nesse momento. Mesmo com Rafael, Pedrinho, Wellington Rota, e mesmo você colocando o que gostou das novas contratações. Não, eu acho que elas fazem, as características fazem sentido. Sim. Se esses caras vão conseguir jogar, eu também não sei. Eu acho que o Santos tem feito movimentações de mercado dentro da sua realidade um pouco mais certas, assim. Eu acho que o Santos pode dar alguns passos à frente. O São Paulo, eu não estou convicto que ainda está pronto para dar algum passo à frente. Vai depender muito de como o São Paulo vai começar o ano. Se vai conseguir, a gente falou no começo do programa sobre a nossa ressaca de Copa. Sim. Se o São Paulo vai conseguir se livrar da ressaca que grudou nele no fim do ano passado, no fim da temporada passada. Então eu colocaria o São Paulo em quarto. Quando você olha para esse Santos e você acha que o Santos não está na 4ª colocação, imagino que esteja na 3ª colocação, você coloca principalmente pelo Odair Helman? Gosto do Odair e acho que o Santos tem feito algumas contratações que, para a realidade do Santos, podem fazer o Santos dar alguns passos à frente. São Paulo, eu não estou convicto que está pronto para dar passos à frente. Muito bem, então a gente tem um ponto para cada lado e aí eu vou ter que ir com você, Felipe. Boa. Eu sei que você gosta desse voto de Minerva. Sim, desse poder definitivo. Vou explicar, porque vai parecer maluco. Eu acho que o quarto seria o Santos, mas o Zupac tocou num ponto que eu acho que define... Existe uma energia que puxa muitas vezes o São Paulo para baixo. No primeiro semestre não teve e tal, no segundo... Quando a coisa empena, empena. E eu acho que ele já vira o ano meio que... Depende desse clique. Por esse motivo, não é nem pelo potencial de elenco. Por essa energia, essa redoma, às vezes, do mal olhado interno... São Paulo em quarto. Ficou meio maluco mesmo. Mal olhado interno, gostou? ele coloca o São Paulo, então, na 4ª colocação. Vou colocar o São Paulo, então, aqui na 4ª colocação, a 4ª força. Fica tranquilo, São Paulo. 4ª força Dá sorte. É impressionante. Quando você coloca esse ranking, todo ano a gente começa o ano com esse ranking de quem promete mais. Quem é o quarto está sempre lá, ali nas cabeças. E aí eu coloco o Santos, então, na 3ª colocação? Por mim, sim. Muito bem. Para você também... bom, agora vai ter que ser, né, Fábio? Porque você tinha colocado o Santos na 4ª colocação. Agora, então, a gente coloca o Santos na 3ª colocação. Vamos fazer uma comparação, então, agora com o Corinthians e com o Palmeiras, tá? Então, o Corinthians tem o Fernando Lázaro, o Matheus Bidu, o Ángel Romero, são 2 jogadores que ainda faltam ser anunciados. O Palmeiras não tem contratações até aqui e perdeu o Gustavo Scarpa. Mas o Palmeiras, Fábio, ele vai muito com aquela história parecida com o Flamengo? Não precisa de tantos reforços ou precisa? É diferente do elenco do Flamengo? Eu acho que pode se pensar em uma contratação que venha a cumprir ali o que o Scarpa fazia dentro do elenco. Tem jogadores que fazem a mesma função. Então, não tem uma emergência nessa contratação, mesmo o Scarpa tendo sido decisivo no Campeonato Brasileiro, tenha sido eleito o melhor jogador da competição. Então, quando você perde um jogador desse nível, você pode sentir um pouco. Mas acho que o elenco do Palmeiras, ele absorve essa ausência do Scarpa. É um elenco que já se conhece há muito tempo, que já tem esse perfil histórico de conquistas. Tem um treinador, né, que com essa expectativa da CBF, acho que a maior expectativa do torcedor do Palmeiras é essa. Se a CBF vai vir a propor algo para o Abel e como ele vai entender e aceitar isso ou não. Mas é um time muito forte, continua um time muito competitivo, muito bem treinado e que tem já na sua bagagem aí muitos títulos e que fazem o torcedor do Palmeiras ter muita expectativa também para 2023. Vamos analisar o Palmeiras, então, sem contratações e ainda com essa perda aí do Gustavo Scarpa. O Palmeiras vai ganhar o Rafael Veiga de volta, se for fora nesse fim de ano.
Esse ponto do Abel, ele é central, assim, e de fato corre risco. É o tipo de expectativa que o corintiano viveu quando o Tite era técnico. O Tite saiu, né? E a CBF estava caçando o técnico, né? Então é isso, a gente não sabe qual vai ser a reação do Abel. E faz todo o sentido que a CBF procure o Abel. Para mim faz todo o sentido. Ele tem muito do que a seleção, eu acho, pode precisar nesse ciclo. O Abel é capaz de entregar, então acho que faria sentido. E para o Palmeiras seria uma tragédia, um ponto de interrogação gigante, né? Poderia nada mudar com um novo técnico, mas pode dar muitos passos atrás. Mas o Palmeiras tem um reforço importante, que é começar o ano com o Endrick como titular, né? O Endrick, um ano a mais para o Endrick jogando pode fazer muita diferença. E pode ser um baita reforço para o Palmeiras, esse desenvolvimento do jogador. E o Corinthians, eu gosto muito do potencial do Fernando Lázaro, conheço ele há muito tempo como profissional, então eu acho que ele tem muito a entregar a longo prazo, não sei se vai ser agora. O Corinthians tem um time muito bom, terminou o ano de uma maneira bem interessante, assim, os últimos jogos, não porque foi na ressaca da Copa do Brasil, mas colocação muito boa no Brasileiro, final da Copa do Brasil, jogando melhor do que o Flamengo dentro do Maracanã, entregando de bandeja o título para o Flamengo na disputa de pênaltis, não perdeu nenhum titular. Ainda vai ter, voltando de lesão e não sei em que nível, o Paulinho né? Como é que vai ser essa recuperação. Então, acho que assim, não há muitos motivos, tirando a troca de técnico, que gera uma interrogação, mas eu vejo muito potencial no Fernando Lázaro, olhando para o time, não há por que o corintiano começar o ano desanimado. Não há porquê. O Bidu e o Romero... Mesmo com a lista magrinha dos dois ali. Porque o Bidu e o Romero não empolgam, mas o Corinthians não perdeu nenhum titular e o Corinthians tem um bom time. Tem um bom Hoje time. isso faz muita diferença. É o segundo ano do Fausto Vera aqui. Se conseguir... A questão é mais ao longo do ano, né? Porque no meio do ano vem esse empréstimo do Balbuena, do Yuri, agora tem a questão do Maicon. Mas tem o Yuri Alberto também, que por enquanto não perdeu ninguém. Isso para o Corinthians é um bom sinal. Palmeiras está à frente, Corinthians para mim é o segundo. E você, Fábio, eu queria que você analisasse o Corinthians com o Lázaro, com o Matheus Bidu e com o Ángel Romero. O Ángel Romero, você está falando que ninguém se empolga com o Ángel Romero? O torcedor não gosta. O torcedor gosta. O corintiano gosta e muito. Se vier acontecer esse anúncio, não sei se vai mexer na maneira como o Corinthians joga, se vai acrescentar muito mais do que o Corinthians apresentou nesse ano. Mas o torcedor se empolga, né? Se motiva, é um jogador que tem identificação. Ou se frustra, né? Porque você não está ouvindo o nosso ponto, né? Não está gostando. Tem gente mas o Romero, ele entrega algo mais do que a técnica, né? Isso é verdade. Sabe? Sim. Ele tem a raça, a disposição. Então, ele tem uma identificação. Lógico que alguns corintianos não vão se ligar muito para essa contratação, mas eu acho que a grande maioria, né? Aquele cara que entende como é jogar no Corinthians, eu acho que o Romero deixou boas impressões. Então, assim, não é um jogador que vai mudar o patamar de jogo do clube. Sim. Mas que o torcedor vai se alegrar em tê-lo novamente fazendo parte do elenco. E o Fernando Lázaro é uma jovem promessa, é um profissional que conhece muito o Corinthians, né? Trabalha lá a vida toda, tem experiência também de seleção brasileira, conhecimento de elenco. Então, assim, a gente sabe que com relação ao Vitor Pereira, tinha-se alguns problemas de relacionamento, então assim, ganhava-se na questão técnica tática e perdia na questão de relacionamento. Eu acho que o Fernando ele pode trazer algo positivo nessa questão técnica tática e de relacionamento, ele é muito bem ambientado diante do grupo. Eu vejo o Corinthians com bons olhos, mas o Palmeiras na frente. Tá, então você gosta muito também do Fernando Lázaro. Sim. Queria saber a tua opinião. Então, a gente coloca o Corinthians aqui na segunda colocação e o Palmeiras, mesmo sem os seus reforços ainda anunciados, porque é claro que a torcida vai fazer um barulho para que o Palmeiras anuncie um substituto, principalmente para o Gustavo Scarpa. Isso vai acontecer, a Leila vai ouvir como todo início de temporada, mas esse é o nosso ranking de quem promete mais para a temporada 2023. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Fãs de esportes, vai aí no print e depois nos cobre sobre isso. Vamos seguir o Sport Center, irmão. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.